Sabe o que é engraçado sobre estar morto-vivo? Ninguém te conta. Não existe manual, não há sintomas óbvios como febre ou dor de cabeça. Você simplesmente para. Para de sonhar, para de sentir, para de questionar. E o pior de tudo, para de perceber que parou. Marcos descobriu isso numa terça-feira comum. Estava no mesmo cubículo há 2 anos e 8 meses, processando relatórios que ninguém leria para uma empresa que vendia soluções que ninguém precisava. Sua vida tinha se tornado uma planilha do Excel. Células organizadas, fórmulas automáticas, mas completamente sem alma. E antes que você pense, mas eu sou diferente, deixe eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes esta semana você fez algo genuinamente novo? Algo que te assustou um pouquinho? Algo que não estava no seu cronograma mental dos últimos 6 meses? Pausa desconfortável, não é? A verdade é que a maioria de vocês está na mesma situação que Marcos. A única diferença é que ele teve a coragem de admitir. E talvez, só talvez, você tenha a inteligência de reconhecer isso antes que seja tarde demais. Porque olha só, se você chegou até aqui neste vídeo, provavelmente há uma parte de você que suspeita que algo não está certo. Uma parte que se sente como se estivesse assistindo sua própria vida de fora, como se fosse um filme muito chato que você não pode desligar. E se eu disser que isso não é paranoia, que é na verdade o primeiro sinal de que você ainda tem salvação? Mas vamos voltar ao Marcos, porque a história dele vai revelar algo sobre você que talvez você prefira não saber. Eram 6h47 da manhã quando Marcos percebeu que havia morrido exatamente 3 anos, 2 meses e 15 dias antes. Ele sabia a data exata porque foi o dia que aceitou aquele emprego estável, o dia que decidiu ser responsável, o dia que trocou seus sonhos por um salário que mal pagava as contas de uma vida que ele não queria viver. Você conhece essa data na sua vida? Claro que conhece, todo mundo tem uma. É o dia que você disse, talvez mais tarde, para si mesmo, e nunca mais voltou ao assunto. Carl Jung disse uma vez, o homem que não passou pelo inferno das próprias paixões nunca a superou. Marcos estava descobrindo que ele havia escolhido o purgatório, aquele lugar entre viver e morrer, onde você não sente dor, mas também não sente absolutamente nada. E sabe o que é mais assustador? Ele estava bem com isso, até aquela manhã. O reflexo no elevador mostrou algo que seu cérebro havia aprendido a ignorar. Um homem de 29 anos com olhos de alguém que havia desistido há muito tempo. Ombros curvados não pelo peso do mundo, mas pelo peso da própria mediocridade aceita. Agora, eu sei que alguns de vocês estão pensando, pelo menos ele tem emprego estável. E é exatamente esse tipo de pensamento que confirma que vocês também podem estar mortos. Porque quando sua maior ambição é não morrer de fome, você já morreu de outras formas muito mais importantes. Thoreau sabia disso quando escreveu, a maioria dos homens vive em desespero silencioso. E Marcos estava descobrindo que desespero silencioso não é depressão clínica, é algo muito pior, é a aceitação gradual da própria irrelevância. No trabalho naquela terça-feira, Marcos fez uma experiência. Ele decidiu contar quantas vezes por dia agia no piloto automático, quantas vezes fazia algo sem pensar, sem escolher conscientemente. Resultado: 243 vezes. 243 micromortes em um único dia. Desde o jeito que amarrava os sapatos até o caminho que tomava para casa, desde as respostas automáticas aos colegas até a forma como assistia TV antes de dormir. Ele estava vivendo uma vida completamente inconsciente. E antes que você se sinta superior, deixe eu te desafiar. Faça essa mesma experiência hoje. Conte quantas vezes você age sem pensar. Vai se assustar com o resultado. A verdade é que a maioria de vocês não quer acordar. Acordar dói. Acordar significa assumir responsabilidade. Acordar significa admitir que você desperdiçou anos vivendo a vida de outra pessoa, geralmente de seus pais, da sociedade ou de uma versão de você que você achava que deveria ser. Marcos descobriu isso quando começou a questionar suas escolhas. Por que aquele emprego? Porque precisava de estabilidade. Mas por que precisava de estabilidade? Porque é o que pessoas responsáveis fazem. Mas quem disse que ele queria ser responsável desse jeito? A cadeia de porquês levou a uma conclusão perturbadora. Ele não havia escolhido sua vida. Sua vida havia sido escolhida por um conjunto de expectativas que ele nem lembrava de ter aceito. Bukowski disse uma vez, como diabos você pode acordar de manhã e não ter nada pelo que morrer? E Marcos percebeu que essa era exatamente sua situação. Ele não tinha nada pelo que valia a pena morrer, o que significava que não tinha nada pelo que valia a pena viver. Agora, preste atenção no que vou falar, porque isso é importante. Se você chegou até aqui no vídeo, há 2 possibilidades. Ou você está genuinamente interessado em acordar da sua própria morte viva, ou você está se sentindo desconfortável porque reconhece demais de si mesmo nessa história. Em ambos os casos, você já provou meu ponto, porque pessoas verdadeiramente mortas não chegam até aqui.
Elas clicam em outro vídeo aos 2 minutos. Elas fogem do desconforto. Elas escolhem a anestesia do entretenimento vazio. Se você ainda está aqui, é porque há uma parte de você que ainda está viva. Uma parte que está gritando por atenção debaixo de todas essas camadas de conformidade e medo. E se eu estiver certo sobre isso, talvez você queira saber o que aconteceu com Marcos, porque a transformação dele pode te ensinar algo sobre a sua própria ressurreição. Foi numa quinta-feira que Marcos tomou a primeira decisão consciente em 3 anos. Uma decisão pequena, quase insignificante. Em vez de pedir o sanduíche de sempre no almoço, ele perguntou ao atendente qual era a especialidade da casa. "Por que você quer saber?", perguntou o cara, claramente surpreso. "Por quê?", Marcos parou. Por que ele queria saber? Porque talvez eu esteja cansado de sempre escolher o que é seguro. O atendente sorriu. "Nesse caso, experimenta o número 7. Ninguém nunca pede, mas é o melhor que fazemos." Marcos pediu o número 7. E sabe o que aconteceu? Nada de extraordinário. Era só um sanduíche diferente. Mas pela primeira vez em 3 anos, Marcos havia escolhido baseado na curiosidade em vez do medo. Havia escolhido o desconhecido em vez do familiar. Era um passo minúsculo, mas foi o primeiro passo de um homem vivo. Nos dias seguintes, Marcos começou a fazer outras micro-escolhas conscientes. Pegou um caminho diferente para casa. Leu um livro em vez de assistir TV. Ligou para um amigo que não falava há meses. Cada escolha pequena era uma pequena ressurreição. Mas aqui está a parte que vai incomodar alguns de vocês. Marcos descobriu que estar vivo é um trabalho diário. Não é algo que você conquista uma vez e pronto. É uma escolha que precisa ser feita toda manhã, toda tarde, toda noite. Porque a gravidade da mediocridade é forte. Ela puxa você de volta para o piloto automático. Ela sussurra que é mais fácil só seguir as regras, fazer o que todo mundo espera, não balançar o barco. E a maioria das pessoas eventualmente cede. Elas acordam por algumas semanas ou meses, sentem o desconforto de estar vivo e decidem que preferem voltar para o coma. Marcos quase fez isso também. Houve uma manhã, 3 semanas depois da descoberta, quando ele olhou para o despertador e pensou: seria muito mais fácil só voltar a ser quem eu era antes. Mas aí, ele lembrou de algo que havia lido numa frase de Jung: você não vive sua vida, ela vive você. E ele percebeu que essa era exatamente a escolha: deixar a vida viver ele, ou finalmente começar a viver a vida. Escolher ser o protagonista, ou continuar sendo figurante da própria existência. E aqui, chegamos ao ponto que vai separar vocês em 2 grupos. Os que vão fingir que não se identificaram com nada do que eu disse e os que vão ter a honestidade de admitir que talvez, só talvez, também estejam um pouco mortos, porque vou ser direto com vocês. Este vídeo não é entretenimento, não é conteúdo para passar o tempo, é um espelho, e espelhos às vezes mostram coisas que preferíamos não ver. Se você chegou até aqui e está se sentindo desconfortável, parabéns. Desconforto é o primeiro sinal de que você ainda tem salvação. Pessoas verdadeiramente mortas não sentem desconforto, elas sentem nada. Marcos hoje vive uma vida completamente diferente, não porque ganhou na loteria, ou encontrou o amor da vida, ou teve alguma revelação mística, mas porque decidiu que estar acordado, mesmo sendo desconfortável, é melhor do que estar dormindo, mesmo sendo seguro. Ele ainda trabalha no mesmo emprego, ainda mora no mesmo apartamento, mas agora ele escolhe estar lá. E a diferença entre fazer algo porque você tem que fazer e fazer porque você escolhe fazer é a diferença entre estar morto e estar vivo. E agora eu vou fazer uma pergunta que vai incomodar alguns de vocês. Quando foi a última vez que você fez uma escolha real? Não uma pseudo-escolha entre opções pré-aprovadas, mas uma escolha genuína que envolveu risco, incerteza, a possibilidade de estar errado? Se você tem que pensar muito para responder, já temos nossa resposta. A verdade é que a maioria de vocês está assistindo este vídeo como se fosse sobre outra pessoa, como se Marcos fosse um personagem fictício e vocês fossem observadores seguros. Mas Marcos é você. Você é Marcos, e a única diferença é que ele teve a coragem de admitir que estava morto. Jung disse que nossa primeira metade da vida é sobre construir um ego, uma identidade, uma persona, um lugar no mundo. Mas a segunda metade da vida, se tivermos sorte, é sobre questionar tudo isso. É sobre descobrir que por baixo de todas essas camadas de deverias, existe uma pessoa real com desejos reais e medos reais e sonhos reais. Marcos encontrou essa pessoa. A questão é, você quer encontrar a sua? Porque deixa eu te avisar, se você decidir acordar, não vai ser fácil, vai ser desconfortável, vai ser assustador. Você vai questionar escolhas que fez, relacionamentos que manteve, objetivos que perseguiu. Vai perceber que talvez tenha desperdiçado anos vivendo a vida errada. Mas sabe o que é pior do que perceber que você desperdiçou anos? Desperdiçar mais anos porque teve medo de admitir que desperdiçou os anteriores. A história de Marcos é real.
Ele existe. Talvez não com esse nome, talvez não com esses detalhes exatos, mas ele existe em cada um de vocês que chegou até aqui e sentiu aquele aperto no estômago de reconhecimento. E agora vocês têm uma escolha. Podem fechar este vídeo, voltar para suas vidas automatizadas e fingir que nada disso se aplica a vocês. Ou podem fazer como Marcos e começar com uma pequena escolha consciente. Não precisa ser grande, não precisa ser dramática. Pode ser algo simples como perguntar: por que faço isso? Antes de fazer alguma coisa que vocês sempre fazem. Pode ser escolher uma resposta diferente quando alguém perguntar: como você está? Pode ser pegar um caminho diferente para casa só para ver o que encontram, porque estar vivo não é sobre grandes revelações ou transformações dramáticas. É sobre 1 milhão de pequenas escolhas conscientes que somadas fazem a diferença entre existir e viver. Marcos aprendeu isso, e talvez, só talvez, vocês também possam aprender. A questão não é se vocês estão mortos ou vivos. A questão é o que vocês vão fazer com essa informação, porque no final das contas, descobrir que você estava morto pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você. Significa que você ainda pode ressuscitar. E ressurreição, ao contrário do nascimento, é uma escolha. Então me digam, vocês vão escolher continuar mortos ou vão ter a coragem de acordar? Por quê? Honestamente, algumas das pessoas assistindo este vídeo vão fingir que não se identificaram com nada do que eu disse. Vão voltar para suas rotinas automatizadas e continuar fazendo de conta que estar entorpecido é o mesmo que estar bem. E tudo bem, algumas pessoas preferem a segurança da morte viva à incerteza de estar realmente vivo. Mas se você é uma daquelas pessoas raras que tem a coragem intelectual de admitir que talvez, só talvez, também esteja um pouco morto, então há outras revelações esperando por você. Outras camadas dessa realidade que a maioria das pessoas nunca vai ter coragem de explorar, porque a história de Marcos é só o começo. É só a primeira camada de uma realidade muito mais complexa sobre como nossa mente funciona, como nossa sociedade nos programa e como podemos nos desprogramar. Se você quer ir mais fundo nessa toca do coelho, se você quer descobrir não apenas que está morto, mas por que morreu e como pode verdadeiramente ressuscitar, então talvez você seja exatamente o tipo de pessoa que deveria estar acompanhando essas descobertas. Mas vou ser direto, não é para todo mundo, é para pessoas que preferem verdades desconfortáveis a mentiras reconfortantes. É para pessoas que têm coragem de questionar não apenas suas próprias vidas, mas toda a estrutura de reality em que vivemos. Se isso é você, então você já sabe o que fazer. E se não é, bem, Marcos também pensou que não era, até aquela manhã no elevador. A escolha, como sempre, é sua, mas pelo menos agora você sabe que é uma escolha, e isso por si só já é um tipo de ressurreição.